Olá, alunos, bem-vindos de volta desta semana de recesso. Espero que todos vocês tenham aproveitado a semana para ver filmes, para brincar, para curtir mais a família de vocês e a casa de vocês. Vamos retornar hoje com nossas videoaulas, porque pelo menos no mês de agosto nós não teremos aula presencial. Depois a gente vai ver como é que fica, se vamos retornar, se não vamos. O importante é que você estude, que você acompanhe todos os dias a atividade, a videoaula, a leitura, aquilo que a professora encaminha para você, certo? Esta semana nós ainda faremos atividades de revisão, correção e organização para a semana que vem. Semana que vem nós vamos ter mudança no nosso horário, nosso cronograma de aulas vai modificar, vamos começar a utilizar os livros didáticos, tá? E vamos começar a trabalhar um pouco mais por dia, porque nós não podemos perder tantos conteúdos como a gente está perdendo agora à distância. Como que a professora vai fazer? A professora vai aumentar, vai dar uma atividade a mais, vai trabalhar um pouquinho mais por dia. E você vai ter que se esforçar para não deixar acumular, tá? Para você fazer todo dia aquilo que a professora encaminha. Não importa se é de manhã, se é de tarde ou se é à noite. Mas você vai ter que tirar 1 hora por dia para os seus estudos, certo? Agora vocês já devem ter percebido que hoje a professora está de uniforme, né? Uniforme de futebol. Essa é a camisa do Brusque Futebol Clube. A nossa videoaula de hoje é sobre os 160 anos da nossa cidade, Brusque. Se nós estivéssemos na escola, que fosse um ano letivo normal, com aula presencial, vocês iriam pintar esse brasão que está ali desenhado no quadro que a professora desenhou, né? Nós iríamos trabalhar com vídeos, com imagens, mas a gente estaria cara a cara, ao vivo, trocando informações, vendo quem nasceu em Brusque, quem não nasceu, falando sobre a nossa cidade. Então a professora procurou pesquisar no Google imagens, vídeos, e eu também fiz alguns vídeos nesse fim de semana, né? Esse último fim de semana, sábado e domingo, foram 2 dias de sol, de céu azul. Então eu fiz alguns vídeos em alguns locais da nossa cidade para a gente poder trabalhar esse tema. Mas agora, vamos pensar onde nós estamos e quem somos, a cidade de Brusque. Você que é brusquense, a professora é brusquense, nasceu aqui em Brusque, né? A minha família também é daqui já desde a época da colonização, mas muitos alunos não são daqui, os pais escolheram vir para cá em busca de uma vida melhor. Então nós vamos agora saber onde estamos localizados e quem somos enquanto cidade de Brusque, certo? Vamos acompanhar. Bem, a nossa cidade de Brusque é uma cidade brasileira, então ela está localizada dentro do nosso país chamado Brasil. Essa parte em vermelho é o estado de Santa Catarina, onde Brusque está situado, certo? O estado de Santa Catarina é um estado com muitas cidades. Aqui nós temos apenas o nome de algumas que são as mais importantes, né? E aqui está a nossa cidade, ó, pertinho de Blumenau e de Itajaí e de Ibirão. Este é o mapa de Santa Catarina com todos os municípios. Vejam quantas cidades, são 295 municípios. E dentre eles estamos nós. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Brusque está aqui identificada por uma flecha vermelha. Em volta de Brusque ficam os municípios que fazem limite com a nossa cidade. Então, observem que quem fica pertinho, faz divisa, são Gaspar, Itajaí, Camboriú, não Balneário Camboriú, tá, gente? Canelinha, Nova Trento, Botuverá e Guabiruba. São 7 municípios que fazem limites com o nosso município de Brusque. Agora, para explorar um pouco da história do município de Brusque, nós vamos utilizar este livro, Colonização do Vale do Itajaí-Mirim, que é a história de Brusque em quadrinhos, que vai de 1860 até 1875.
é da revista Cartoon, bem conhecida aqui na cidade de Brusque, né, do Aldo, que é um grande artista brusquense, e vai contar os 15 primeiros anos da colonização. Então vamos verificar os mapas, primeiramente, para ver o território de onde hoje é a cidade de Brusque. Bem, já vimos que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, certo? E quando os portugueses aqui chegaram, eles queriam explorar e dominar a terra. Então, o que eles faziam? Eles queriam colonizar. O que é colonizar? Colonizar é derrubar as árvores, construir casas, fazer plantação e trazer gente para morar. Então, vocês vejam que a parte amarela, no ano de 1530, pertencia à Espanha. E a parte vermelha com verde era de Portugal. O que Portugal fez? Ele dividiu tudo em faixas de terra, que se chamavam de capitanias hereditárias. E lá embaixo, pertinho da caravela, está a Capitania de Santana. A Capitania de Santana correspondia às terras de Santa Catarina. Mas Santa Catarina, naquela época, era só a parte verde. Vejam o mapa abaixo, certo? Província de Santa Catarina. Ali nós vamos ver que tem Blumenau, que tem Brusque, que tem Itajaí. Mas Brusque não se chamava assim naquela época. Nós vamos ver a história agora, certo? Então, era assim que estava dividida a terra. Porém, o tempo foi passando, né? E o primeiro município de Santa Catarina, o mais antigo, é São Francisco do Sul, que aqui no mapa está como São Francisco. A cidade de São Francisco deu origem a várias outras cidades, inclusive Itajaí, que fica aqui pertinho de Brusque. E Itajaí vai dar origem a Brusque. Vejam ali, ó, Colônia Itajaí Brusque. No início, Brusque se chamava Colônia Itajaí, que nós vamos ver depois que passou por vários nomes, certo? Então, essas datas que vão modificando, né, os nomes, por exemplo, em 31 de julho de 1874, né, a colônia de Itajaí deu origem a outras colônias. Colônia Príncipe Dom Pedro e a freguesia de São Luís Gonzaga, que era Brusque. Então, sempre uma cidade vai dando origem a outra, uma vila vai dando origem a outra e assim por diante. Vamos dizer, no dia 23 de março de 1881, freguesia de São Luís Gonzaga, e passamos a ser uma categoria de município, onde recebemos o nome de Vila de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, inclusive, é o nome da paróquia católica aqui do centro, tá? E vejam que logo depois, em 1892, Nova Trento, ele vira um município, que ele pertencia a Brusque antes, tá? E o município São Luís Gonzaga acaba mudando o nome para Brusque. Então, a gente vai passando por várias etapas para receber um nome diferente. Logo abaixo, 1957, nós vamos ver que Vidal Ramos deixa de fazer parte de Brusque e se torna um município independente, tá? E em 1961 já surge Presidente Nereu. De Vidal Ramos já surge mais um. Então, uma cidade vai gerando outra. Itajaí deu origem a Brusque, Brusque deu origem a Nova Trento, depois a Vidal Ramos, e Vidal Ramos deu origem a Presidente Nereu. Continuando, em 1962, Brusque teve mais 2 municípios desmembrados, Guabiruba e Botuverá, que deixaram de fazer parte do município de Brusque e viraram um município independente. E o mapa de Brusque, como ali está em 2015, permanece assim até agora em 2020, as cidades que a professora já falou que fazem limite: Gaspar, Itajaí, Camboriú, Canelinha, Nova Trento, Botuverá e Guabiruba. E esse vermelho, esse território vermelho é a nossa cidade de Brusque, certo? Bem, mas antes disso tudo acontecer, a região aqui de Brusque era floresta, né? E tinha o rio Itajaí-Mirim. Quem morava aqui? Os índios Xoclenques, também eram chamados de botocudos ou bugres, tá? Então, aqui a gente tem algumas imagens que estão nos arquivos e algumas coisas da história em quadrinhos que a professora falou que está tirando as informações. São os habitantes da floresta. Esses índios Xoclenques habitavam aqui, todo o vale do rio Itajaí.
inclusive a região de Brusque. E quando a colonização começou, eram eles que viviam aqui nas nossas terras. Agora, rapidamente, vamos ver como tudo isso começou. O Império no Brasil, que tinha Dom Pedro II como imperador, queria povoar o sul do país. Isso incluía o nosso estado Santa Catarina e a nossa região aqui de Brusque. Então ele chamou o Barão de Schneeberg, que era um barão austríaco que tinha se aposentado no exército lá da Áustria, com domínio da Alemanha, que tinha vindo para o Brasil já há mais de 20 anos. E designou ele para essa tarefa, que ele ia levar os imigrantes alemães até o interior da Mata Atlântica em Santa Catarina para fundar uma colônia. Por que os alemães vinham para cá? Porque naquela época, na Europa, estava muito difícil para se viver. Faltava comida, faltava emprego, então eles vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. O Barão de Schneeberg trouxe, foi até o porto, onde chegavam o navio com os imigrantes, recebeu esses imigrantes alemães, também facilitava a comunicação, porque como ele era da Áustria, divisa ali com a Alemanha, sobre os domínios da Alemanha, ele sabia falar o idioma deles, para trazê-los até a região aqui do Vale do Itajaí, onde seria fundada a nova colônia. Depois, em pequenas canoas, eles vieram até aqui a região, porque o navio não poderia subir pelo rio Itajaí-Mirim. E então agora nós vamos ver como que o nome do nosso município acabou sendo Brusque. Se foi o Barão de Schneeberg que trouxe esses imigrantes, Nós temos aqui em Brusque a praça aqui do centro, se chama Praça Barão de Schneeberg. Mas, na época, não se chamava de estado e sim de província. Então, a província de Santa Catarina tinha um presidente. Hoje a gente tem um estado com um governador. Quem era o presidente na época? Francisco Carlos de Araújo Brusque. Ele conversou com o barão antes desses imigrantes chegarem, Aqui na historinha tem até uma piadinha que o barão quis desistir porque era cheio de índios, era mata fechada e designou essa tarefa para ele. Na verdade, o Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente da província, nunca esteve aqui em nossa cidade, certo? Esta imagem representa Francisco Carlos de Araújo Brusque, que foi um político. Em 1860, na época que os imigrantes chegaram, ele era o presidente da província, como a professora já havia falado. Ele recebe esses imigrantes juntamente com o Barão de Schneeberg, ali no porto, de Itajaí, mas ele não vem até as terras pertencentes à colônia Itajaí, que seria futuramente Brusque. Ele deixa isso por conta do Barão de Schneeberg. Aqui nós temos um busto dele, O busto é uma estátua onde representa somente a parte de cima, os ombros com a cabeça, que fica na Praça Sesque Centenário, que é aquela praça na frente da prefeitura ali, do Fórum e da Câmara de Vereadores. Uma homenagem. Ele ganhou o título de Conselheiro Francisco Carlos de Araújo Brusque, então tem mais um busto ali na praça. Esse é a Casa de Brusque, que é um museu histórico e geográfico do Vale do Itajaí-Mirim. E em frente à casa, a gente pode ver que parece um relógio, mas é um memorial. O que tem nesse memorial? Tem as cinzas, essa mais uma visão da casa, e aqui o memorial de perto para vocês verem. Aqui tem as cinzas de Francisco Carlos de Araújo Brusque. Ele morreu no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, mas foi trazido para cá, porque depois que ele já havia morrido, ele morreu em 1886, em 1890, o governador de Santa Catarina na época, Lauro Miller, decidiu então dar o nome da cidade em homenagem a ele. Por isso, nos chamamos Brusque. Bem, pessoal, a história de Brusque ela é muito longa. São 160 anos para a gente contar em poucos minutos. Então, a professora vai resumir. É importante que vocês saibam que os primeiros habitantes foram Xoclengs, os índios botocudos ou bugres, índios. Como em todo o Brasil, os índios habitavam. Aí, o Barão de Schneeberg, que é esse segurando o serrote, o desenho dele, trouxe o primeiro grupo de imigrantes alemães. Eles foram os pioneiros, aqueles que vieram, que cortaram árvores, abriram estradas, construíram as primeiras casas. Eles começaram a construção da cidade de Brusque. Claro que naquela época se chamava Colônia Itajaí,
depois passou a se chamar, né, Freguesia São Luís Gonzaga, depois Vila de São Luís Gonzaga, Município de São Luís Gonzaga e, por fim, Brusque, em homenagem ao presidente da província de Santa Catarina. Mas, logo nos anos seguintes, em 1869, já chegam poloneses, porque outros países da Europa estavam passando por necessidade e as pessoas viam uma oportunidade de viverem melhor aqui no Brasil e vinham para cá. Também italianos em 1875. Os poloneses trouxeram para cá os teares, a tecnologia dos teares, que deu origem depois também às grandes fábricas de tecidos que tivemos na cidade. Os italianos também trouxeram a ideia dos engenhos, movidos com água, com roda d'água para fazer, né, engenho de farinha. Até hoje nós temos a Fenarim, uma famosa festa aqui na nossa cidade também, certo? E ainda hoje, tá? As outras pessoas não precisam vir exatamente de outro país. Hoje é mais comum os migrantes, que são pessoas que vêm de outras regiões do Brasil para tentar uma vida melhor aqui na nossa cidade. Bem, agora que nós sabemos, né, que temos o nome de Brusque devido a Francisco Carlos de Araújo Brusque, vocês viram ali o retrato dele, a história dele. Observem aqui atrás, a professora tentou desenhar mais ou menos o brasão da cidade. Toda cidade tem um brasão, tá? Que tem um significado. Aqui ele não está com as cores, nós vamos ver agora as cores e o significado de cada parte dele. Vocês vão ver que aqui tem uma data, 1860, e aqui tem outra, 1881. Vamos descobrir o que significa cada parte deste brasão, então, vamos lá. Este é o brasão de Brusque. Nós vamos agora identificar qual o significado de cada parte. Primeiro, esse formato arredondado é um escudo que já era desde a época do Império Português, certo? Essa sede aqui, que parece um castelo, é o timbre dourado, que representa toda a ligação que nós tivemos com o Reino de Portugal, com a realeza. O verde representa todas as florestas, a mata fechada, que foi aqui encontrada pelos imigrantes. Essa faixa cinza é o rio Itajaí-Mirim, que corta a nossa cidade. Essa roda dentada, uma engrenagem, faz lembrança às indústrias, né? Que deram o título de berço da fiação catarinense a Brusque e que deram por muitas décadas o desenvolvimento da nossa cidade. A cruz, aqui no centro, é a fé cristã. Os imigrantes que aqui chegaram, todos católicos ou protestantes são os luteranos, né? Que são as duas igrejas que ficam aqui no centro de Brusque. Temos o machado, representando a parte dos pioneiros alemães, depois poloneses e italianos, que cortaram as árvores, construíram as casas e abriram as estradas. A faixa em vermelho, a cor vermelho representa sempre o amor, o entusiasmo pela terra. 1860 foi o ano que o Barão de Schneeberg traz os alemães para iniciar a colonização. 1881 é o ano onde Brusque se torna município oficialmente, certo? Este é o brasão do nosso município. A bandeira do nosso município ela é toda branca e tem o brasão no centro dela. E esse é o símbolo do Brusque Futebol Clube, fundado em 1987, que tem as cores do brasão, amarelo, vermelho e verde. Além do brasão, que é um símbolo da nossa cidade de Brusque, nós temos o hino do centenário de Brusque. Este hino é o hino do centenário porque ele foi feito quando Brusque estava completando 100 anos. Ele foi feito e a letra dele conta um pouco do início da colonização, né? Fala 100 anos atrás, fala dos alemães, dos italianos, dos teares que os poloneses trouxeram. Então, para você conhecer um pouquinho melhor sobre o hino do centenário de Brusque, você vai acompanhar, vai ouvir, e enquanto o hino vai tocar, vai mostrar imagens de fotos mais antigas da nossa cidade. A maioria delas tem legenda,
vai mostrar a rua do centro, como ela era, vai mostrar alguns bairros, vai mostrar algumas coisas que hoje não existem mais e outras que foram modificadas. Então preste atenção, ouça o hino, né? E acompanhe as imagens. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, que há 100 anos atrás fugido, imigrante surgiu destemido, dos heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse único lugar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus bares ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Sobre as áreas fecundas da terra, que ao vigor do trabalho se rendem, pela várzea do rio, pela serra, pouco a pouco as lavouras se estendem, e do chão brota a casa modesta, construída de palha e de lenho, conquistada vai sendo a floresta, enche os ares do canto do engenho. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus vales ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Do trabalho sem par do imigrante, com bravura e ardor soberanos, surge Brusque, viril e gigante, já passados que foram 100 anos, terra minha só tens ocupado posição de relevo altaneira, e teu nome entre mil é citado como exemplo à nação brasileira. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus vales ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Vocês acabaram de ouvir o hino do Centenário de Brusque, que é o hino que a gente canta na escola, nas homenagens, que é o hino que toca nas celebrações aqui do nosso município. Na parte do refrão, que é a parte que repete, ele fala, né, de Brusque imortal, a voz singular dos teares. Os teares fabricavam o tecido. E aqui na cidade nós tínhamos 3 grandes empresas: Bittner, Schlesser e Renault. Por muitos e muitos anos, por décadas, essas empresas elas deram a Brusque o título de berço da fiação catarinense. E elas praticamente que sustentavam a cidade. O meu pai, por exemplo, ele trabalhou uma vida inteira. Foi o primeiro trabalho dele, ele se aposentou dentro das indústrias Renault.
que hoje não existem mais, nem Renault, nem Schlesser, né? A gente sabe que o empresário Luciano Davan comprou e renovou esses estabelecimentos. Na Schlesser temos a Uniaselv, ali na Renault nós temos vários galpões alugados para várias empresas. Então nós vamos agora ver um pouco da Brusque hoje, certo? E daí você vendo as imagens de hoje, você vai comparar um pouco com as imagens antigas que você pôde ver no vídeo anterior, quando estava escutando o hino de Brusque, certo? Acompanhe com a professora. Aqui nós estamos passando aonde era a antiga indústria Schlesser. Toda essa área que hoje fica a Uniaselv, que tem salas para aluguel, que foi totalmente, reestruturada e reformada, funcionava a indústria Schlesser, que empregava milhares de funcionários. Ocupa praticamente o quarteirão inteiro, podem observar. Toda essa área pertencia às indústrias Schlesser. Agora, quem vem em direção ao centro, saindo de Águas Claras, temos aqui a indústria Renault, as fábricas Renault, que foi totalmente reformada, reestruturada para receber outras empresas em seus galpões. Observem que a reforma ainda não terminou, a casa lá ao fundo foi totalmente reestruturada, essa parte da frente era a parte do escritório. Todo o terreno, passando aqui na Avenida 1º de Maio, no lado direito e no lado esquerdo, pertenciam às indústrias Renault. A Zambuja, que é o hospital, o seminário, e aqui do lado nós temos o Museu Arquidiocesano, tá? Que tem as obras sacras mais famosas aqui em Santa Catarina. Aqui a igreja de Nossa Senhora da Zambuja e logo ao lado o morro, onde as pessoas, os católicos sobem fazendo suas orações e suas promessas. Então aqui o Vale do Zambuja também é um ponto turístico da cidade de Brusque. Parque das Esculturas, na rodovia Antônio Raio. Um pouco mais à frente, seguindo ali na rodovia onde fica a Havan, temos esse Parque das Esculturas em Brusque. Pavilhão da Fenarreco, essa construção em estilo germânico, onde acontecem os eventos e a festa em outubro. E a gente pode observar que logo atrás do Pavilhão da Fenarreco fica o ginásio multiuso, também em estilo germânico. Quem chega ao centro de Brusque, passar na Ponte Estaiada, tem logo à direita o estádio Augusto Bauer. E agora estamos passando na Ponte Estaiada. Vocês viram naquele vídeo que a antiga ponte já caiu também, já tivemos esse acidente na cidade. E aqui ao lado o rio Itajaí Mirim. Logo que saímos da ponte, pegamos a rua principal do centro. Essa é a Rua Conselheiro Rui Barbosa. Quando passamos por essa bifurcação, a gente vai ver à esquerda a Praça Barão de Schneeberg e a rua principal do centro, que chamamos de Avenida Cônsul Carlos Renault. Foi aqui que tudo começou, onde os imigrantes construíram suas primeiras casas, por isso que é o centro da nossa cidade. Essa é a rua principal de Brusque, certo? Avenida Cônsul Carlos Renault. Subindo a colina, podemos ver a Igreja Evangélica Luterana no alto do morro. E agora a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, a Igreja Católica. Tem muito mais coisas para vermos em Brusque, mas vamos encerrar com os Três Poderes, chegando agora na Praça Sesquicentenário, que fica logo em frente à Prefeitura, Fórum e Câmara de Vereadores. Prefeitura é o prédio de trás, o maior, branco, em estilo germânico. Na frente de tijolinhos é a Câmara de Vereadores. E logo ao lado, o Fórum de Brusque. Bem, pessoal, são 160 anos de história, mais de um século e meio,
E não dá para resumir tudo numa videoaula. Então a professora pegou alguns detalhes para mostrar para vocês. Com certeza no ano que vem nós vamos estudar mais e vamos rever um pouco mais sobre a história de Brusque, tá? Então hoje a professora quis trazer assim alguns detalhes. Amanhã é feriado municipal, né? Onde a nossa cidade está completando em 4 de agosto 160 anos de história. Claro que o lugar onde nós estamos, aqui onde passa o rio Itajaí-Mirim, ele já existia há mais tempo, já tinha indígenas habitando aqui, como a professora contou na história. Mas a colonização, como tudo começou, fazem 160 anos. Qual a sua atividade de hoje? Você vai pegar uma folha branca, a professora mandou folha branca para todo mundo. Nessa folha branca você vai pôr o título de canetinha, de lápis de cor, de giz de cera, Brusque 160 anos. Você vai pensar e criar uma frase para homenagear a nossa cidade, certo? Pelos 160 anos, você vai formar uma frase sobre a cidade. Capriche, não faça mais aquela frase, Brusque é bonita, eu gosto de morar em Brusque. Pense em algo que realmente de Brusque, que você gosta, né? Por que a sua família escolheu morar aqui? Ou a sua família sendo brusquense, por que tem orgulho de ser brusquense? Escreva uma frase, pode pedir ajuda para o pai, para a mãe, né? Para o irmão mais velho, e daí você escreve. Se você fizer em letra cursiva, use a primeira letra maiúscula. E aqui embaixo você fará uma ilustração. Não precisa ser o brasão que a professora desenhou. Você viu aí um monte de imagens, tá? Que a professora mostrou. Você pode desenhar aquilo que represente Brusque para você. Pinte, faça um desenho caprichado. Não adianta desenhar de qualquer jeito, porque você vai receber uma nota por este trabalho, certo? É um trabalho de história, porque Brusque, 160 anos, é a história da cidade onde você vive. Coloque o título, faça a frase e faça o desenho, certo? Essa é a sua atividade. No demais, amanhã não temos postagem no grupo, porque é feriado municipal, então não vamos ter. Então você tem aí ao longo dessa semana para estar fazendo o desenho. Assim que estiver pronto, manda foto para a professora, certo? E até na nossa próxima videoaula, onde estaremos novamente estudando mais um assunto, ok? Um beijo e até a próxima!